Bom, boa noite, meus queridos alunos. Estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Antes de mais nada, espero que estejam todos bem durante essa quarentena, vocês e as famílias de vocês. E, pois bem, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que vocês devem ter feito sobre a gripe espanhola. Pois bem, a gripe espanhola ela se iniciou em 1918. E na realidade o nome é espanhola, mas ela não começou na Espanha, tá? E por que isso? Muito provavelmente essa gripe chamada espanhola, ela começou em Kansas, nos Estados Unidos, provavelmente com soldados que tinham ido lutar durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os primeiros registros oficiais são lá do Kansas, nos Estados Unidos, mas muito provavelmente essa pandemia, né, ela começou nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Se como muitos países, né, a maioria dos países europeus estavam em guerra, então Alemanha, França, Inglaterra, e começaram a surgir esses casos de gripe, e por esses países estarem em guerra, eles omitiram as notícias, né? Os casos de gripe, eles foram censurados pela imprensa. Obviamente, nenhum país que estava em guerra queria que o inimigo soubesse que muitos soldados estavam morrendo por causa da gripe. E a Espanha, por não participar da guerra, foi um país que começou a publicar na imprensa sobre essa gripe. Então, como os jornais espanhóis foram os jornais que mais noticiaram essa gripe no início, daí ficou o nome gripe espanhola. E também é fácil entender por que essa gripe começou ali nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Porque um vírus, né? Um vírus de gripe, influenza, um melhor terreno para ele proliferar é um lugar com muita aglomeração e pouca higiene, que era justamente como deviam ser os campos de batalha, né? Onde os soldados ficavam, eram geralmente lugares muito insalubres, com grandes aglomerações, pouca higiene, e começaram a morrer muitos soldados. Aí, como eu disse para vocês, os países que estavam em guerra, eles não comunicaram, né? Não noticiaram o que estava acontecendo para que o inimigo não ficasse sabendo. E pra vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial morreram aproximadamente 8 milhões de pessoas. E por causa da gripe espanhola morreram, ainda não se sabe ao certo ainda hoje, mas muitos falam entre 20 milhões a 50 milhões de pessoas, né? Pra vocês verem que foi uma gripe muito letal, digamos assim. Pois bem, e mais especificamente quando a gente fala do Brasil, a gripe espanhola ela chegou no Brasil muito provavelmente com um navio, né? Um navio chamado SS Demerara. O SS Demerara era um navio inglês que tinha saído de Liverpool, na Inglaterra, parou no porto de Lisboa, depois em Dakar, na África, e aí chegou em Pernambuco, no dia 9 de setembro de 1918. E depois de Pernambuco, ele foi até o Rio de Janeiro. Inclusive tem uma notícia aqui que eu pesquisei na internet, depois eu vou postar para vocês, onde está comentando aqui sobre essa viagem. Olhem só, o Demerara chegou ontem às 8 horas da manhã no ancoradouro externo do porto, o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros, faleceram duas senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para onde este porto. O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem para a Argentina e escalas. Pois bem, gente, vocês terem uma ideia, né? Esse navio ele chegou em Pernambuco então em setembro, e em outubro ele chegou no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia,
alguns dias depois que ele chegou no Rio de Janeiro, já tinha aproximadamente 50 pessoas, que na maioria eram os marinheiros desse navio, infectados por essa gripe. Ainda em outubro de 1918, a Vila Militar lá no Rio de Janeiro já tinha mais de 400 soldados infectados. Dizem também que contribuiu para a chegada das pessoas infectadas o navio brasileiro chamado Piauí. Esse navio Piauí era um dos navios que tinha participado da armada que tinha ido para participar da Primeira Guerra Mundial. Não sei se alguns lembram quando eu falei para vocês da chamada Batalha das Toninhas, né? O Brasil na Primeira Guerra Mundial não teve uma participação muito honrosa, né? Porque o ministro da época, o ministro do interior, que era um germanófilo, né? Eu não lembro agora, mas o sobrenome dele era Miller. O Brasil resistiu muito a entrar na Primeira Guerra Mundial, mas depois que os submarinos alemães, os chamados U-boats, afundaram alguns navios brasileiros, após muita pressão, em 1918, aí o Brasil declara guerra à Alemanha, e somente em 1918 ele manda os navios, essa armada, para a Europa, né, para combater na Primeira Guerra. Essa armada ela foi liderada pelo almirante Pedro Frontin, ou Pedro Frontan, não sei como é que se pronuncia. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, essa armada parou no porto de Dakar, né, na África, e ali a maioria dos marinheiros já pegaram a gripe. E ficaram ali uns tempos se recuperando, e aí depois foram para a Europa, chegaram no porto de Gibraltar praticamente no dia que a guerra acabou, né? E aí, mas isso daí eu contei já quando a gente falou da Batalha das Toninhas. E o que aconteceu? Esse navio Piauí retorna para o Brasil com muitos marinheiros, né, infectados. Resultado, no mês de outubro já tinha muita gente infectada com esse vírus no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas alguns também em Pernambuco, que foram as principais cidades que tiveram o vírus, né? Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo. Vamos dar uma pausa para beber água. Como eu estava dizendo, o Rio de Janeiro foi uma das principais cidades com pessoas contaminadas por essa gripe. E um dos motivos também, porque na época a cidade do Rio de Janeiro ainda não era uma cidade, digamos, muito limpa, né? Hoje é tudo limpinho, tudo legal, tudo, né? Tá uma beleza. Mas enfim, na época era bem pior. E principalmente nos lugares mais humildes, né? Principalmente nos cortiços, tá? Vocês do terceiro ano já devem ter lido aquele livro, se não me engano, de Aloysio Azevedo, O Cortiço. O cortiço praticamente eram um monte de casinhas, né? Uma do lado da outra, onde moravam pessoas humildes. Ou seja, o cortiço era um lugar onde você tinha uma grande aglomeração de pessoas e com condições de higiene muito precárias, né? Não deu outra. Essa doença começou a se alastrar de uma maneira muito rápida pelo Rio de Janeiro. E, assim, como eu costumo dizer para vocês, a história não se repete, tá? A história não se repete por quê? Porque quem viveu há mais de 100 anos atrás já está morto, né? Então não tem como repetir a história. Porém, alguns fatos, né? Muitos fatos podem, né, acontecer novamente, né? Podem ter alguma semelhança. E já que nós estamos passando por esse momento de pandemia, né? Não tem como a gente não comparar o que aconteceu em 1918 com o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, já na época tinha o ministro da Saúde, que na época não se chamava ministro da Saúde, se chamava diretor-geral de saúde. O nome dele era Carlos Pinto Saldo, né? Um nome meio difícil, né? Saldo, não sei pronunciar, mas enfim. Esse diretor-geral de saúde, ele dizia que
a gripe era benigna, que era uma simples gripezinha, que tudo o que estava acontecendo era um sensacionalismo histérico da imprensa. E, enfim, ele pediu, inclusive na época, ele pediu para o presidente da época, Venceslau Braz, ele pediu que a imprensa fosse censurada, porque a imprensa era muito sensacionalista, estava aumentando os casos, que era uma gripezinha, mas enfim, no final não era uma gripezinha. Esse diretor-geral de saúde, ele acabou sendo demitido. Alguns dizem que ele pediu demissão, outros dizem que foi demitido. O fato está que ele acabou tendo que sair mesmo, porque o negócio ficou feio. E aí, no lugar dele foi colocado o Dr. Teófilo Torres, e o Dr. Teófilo Torres colocou no comando, né, digamos, para organizar o combate à pandemia, o chamado Dr. Carlos Chagas, né? Dr. Carlos Chagas foi o descobridor da doença de Chagas, né? Tanto é que pegou o nome dele. Ele que liderou a organização dos hospitais de campanha. E para vocês terem uma ideia, naquela época a situação ficou muito ruim. Muitas pessoas, obviamente quem mais sofreu foram as pessoas mais humildes, né? Então muitas pessoas morriam em casa, as pessoas literalmente jogavam os cadáveres na rua, muitos coveiros morreram. Inclusive tem uma notícia aqui que eu gostaria de ler para vocês sobre a questão dos coveiros. Por que aconteceu? Começou a faltar coveiro, então a polícia começou a recrutar coveiros na marra. E tem aqui uma notícia no jornal da época dizendo assim: caça aos coveiros está provocando recaídas de enfermos. Recebemos hoje mais uma queixa contra o procedimento da polícia a propósito da caçada que continua fazendo aos transeuntes, transformando-os em coveiros nos cemitérios. Um dos queixosos é o senhor Alberto Mendes dos Santos, empregado na Red Star, que, estando ainda atacado de influenza, foi caçado na porta de sua residência, a Rua do Resende, número 35, e imediatamente levado para a Polícia Central. Uma vez ali, o senhor Santos fez ver que estava enfermo e que os seus padecimentos poderiam vir a agravar-se. De nada lhe valeram as suas alegações, pois, meia hora depois, o fizeram embarcar com mais 50 indivíduos num bonde com destino ao Caju. Somente a 1 hora da madrugada é que conseguiu voltar para casa ardendo em febre, o que o obrigou a ir para a cama recaindo. Isto não pode continuar, e pela terceira vez formulamos o nosso protesto junto das autoridades competentes, né? A gente dá até... isso aí a gente não vai rir, mas de tão trágico que era. Isso para vocês terem uma ideia de como a situação naquela época ficou complicada, né? Tem aqui tem uma foto aqui da primeira página de um jornal, a Gazeta de Notícias. Ela é de, se não me engano, 18 de outubro de 1918. Vejam bem a notícia: o Rio é um vasto hospital. A invasão da influenza espanhola, né? Antigamente, ainda hoje, né? Gripe e influenza é a mesma coisa, né? Então, a invasão da influenza espanhola. O povo sofre os horrores da exploração, né? O que acontecia? Naquela época, né? Naquela época as pessoas se aproveitavam daquele momento de desespero e aumentavam o preço dos produtos, né? Socorro, tem uma manchete aqui. A desídia criminosa do governo. Gente, desídia significa desleixo, relaxo. Não há médicos, não há remédios. É preciso demiti-lo, né? Era uma notícia aqui reclamando do diretor-geral de saúde, do Carlos Halder, né? Como eu falei para vocês. E como vocês podem ver, né? Não há médicos, não há remédios. Naquela época o negócio era muito feio, né? Hoje em dia é mais tranquilo, né? Hoje os hospitais são perfeitos, não falta remédio, não falta médico, tá tudo nos trinques. É melhor a gente não rir porque a questão é séria, a questão é trágica. Enfim,
Aqui tem mais uma notícia da época para vocês verem o quanto as pessoas se aproveitavam, né, daquele momento de dificuldades para tirar proveito. Então, aqui tem uma propaganda da época, né? Tá escrito assim: Vossa Senhoria terá refletido sobre a influenza? Melhor é prevenir-se que se curar. Está provado que a maior propagação das moléstias contagiosas são os veículos de uso público, né? Porque os veículos de uso público, antigamente, os bondes, né, eram sempre lotados, né? Coisa que hoje não tem mais isso, não. Hoje é tudo uma beleza. Mas enfim, aí está dizendo: só tendo seu automóvel particular lhe evitará este contágio. Chandler, elegante e confortável, resistente e econômico, né? Obviamente isso era propaganda de um carro importado, porque na época não tinha indústria nacional ainda. E só para vocês verem o quanto era difícil, né? Como num momento de pandemia, independente da época, você vai ter sempre, infelizmente, aquelas pessoas que procuram se aproveitar daquele momento para tirar proveito, né? Hoje mesmo eu vi na televisão, não só no Rio de Janeiro, mas até aqui no Mato Grosso, se como o governo liberou dinheiro com certas facilidades para a compra de equipamentos médicos, teve gente que a prefeitura de Rondonópolis, se não me engano, comprou não sei quantos respiradores e foram ver, não era respirador coisa nenhuma. No outro município, os respiradores não foram entregues, ou os equipamentos que custavam 50 mil foram vendidos a 200 mil, enfim, isso daí realmente é muito triste. Mas voltando à nossa gripe espanhola, né, voltando lá para 1918, estima-se que na época faleceram aproximadamente 40 mil pessoas, tá? Daí para mais, né? Porque tanto na época como hoje, né, a subnotificação era muito grande, né? Como eu falei, muitas pessoas morriam em casa mesmo, os corpos eram jogados na rua. Então, mas estima-se que pelo menos 40 mil brasileiros morreram naquela época. Tinha também muito charlatanismo, por exemplo, remédios milagrosos, rir para não chorar, né? Por exemplo, muitos diziam: não, o remédio melhor é cachaça com limão. Tanto é que muitos dizem que a caipirinha surgiu naquela época. Outros diziam: não, bom para curar a gripe é uísque com limão, ou melhor, uísque com gengibre, tá? Muito se falou na época sobre o quinino. O quinino cura a influenza. Aí foi uma correria atrás do quinino. O quinino sumiu das farmácias. Quem conseguia encontrar o quinino pagava 10 vezes mais do preço normal. A naftalina também. Alguns diziam: não, a naftalina afasta os miasmas da influenza. E todo mundo querendo comprar naftalina. E a naftalina, o preço foi lá para cima. Resultado, né? O preço desses produtos se multiplicou por mais de 10 vezes. E enfim, essa gripe ela praticamente começou então em setembro de 1918 e foi até janeiro de 1919. E no final ela vitimou inclusive o presidente da República da época, né? O presidente eleito Rodrigues Alves. Eu digo o presidente eleito, tá? Porque como eu falei para vocês, em setembro o presidente era Venceslau Braz. Por quê? Porque naquela época as eleições eram feitas em março. Então as eleições ocorriam no mês de março e o presidente assumia no dia 15 de novembro, né? Que é o dia da proclamação da República. Só que o que aconteceu? No dia 15 de novembro, o presidente eleito, que era Rodrigues Alves, ele já estava passando mal, ele não pôde assumir. Quem assumiu no seu lugar foi Delfim Moreira, tá? E no mês de janeiro, infelizmente, o presidente Rodrigues Alves acabou vindo a óbito. Então, gente, vamos ficar por aqui. Isso foi... Falei um pouco aí sobre a gripe espanhola, né? Repito, a história não se repete, tá? Mas é muito bom a gente estudar história
para não repetir os erros do passado, né? Não precisamos repetir os erros que foram cometidos no passado. Então a história é muito importante, repito, ela não se repete, mas os fatos, eles podem acontecer novamente, porque o ser humano é complicado. Fiquem bem, se cuidem, se vocês precisarem sair, usem máscara, lavem as mãos, a higiene é fundamental nesse momento. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, até a próxima.